Centro de Engenharia da Plasticultura apresenta AgroPlast Talk, o podcast que traz a ciência por trás da inovação que está transformando o campo. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AgroPlast Talks. Hoje a gente tem Sérgio Carvalho para conversar com a gente sobre um tema muito importante, a citricultura brasileira, um dos setores mais importantes da agricultura e da economia brasileira, e para falar um pouco do projeto que está sendo desenvolvido no CEP, o Centro de Engenharia de Plasticultura, e todo o contexto relacionado à produção, produtividade, sustentabilidade e como isso está sendo desenvolvido. Sérgio, muito bem-vindo. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje no nosso podcast para falar de ciência, tecnologia, inovação, focado aí na citricultura. E para começar, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua linha de pesquisa, o que você está trabalhando hoje e o projeto junto com o CEP. Ok, muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pela produção. Acho que isso é muito importante, né? Realmente expor para a sociedade, expor para o meio científico, meio comum, né? O que está se fazendo. E acho que tem tudo para dar certo. Bom, eu sou mineiro de Lavras, Minas Gerais. Sou formado em agronomia, fiz mestrado e doutorado em agronomia. Trabalhei um pouco, morei até em Campinas, trabalhei na Bioplanta, que era uma empresa em Paulínia, que era uma empresa da Souza Cruz, trabalhava com biotecnologia de plantas. Trabalhei um pouco no IAPAR e estou no Centro de Citricultura desde 1993. Lá eu trabalho na área de propagação, que é uma área de produção de muda, de produção de material básico, que me levou um pouquinho para esse lado do cultivo protegido, que é o tema que nós vamos falar aqui agora, que acho que explica por que eu entrei para esse lado aqui. Muito obrigada. Então, conta pra gente como surgiu, né, a ideia do projeto do Citrus dentro do CEP, qual que é o principal objetivo, né? Eu estudei um pouquinho do projeto e eu vi que você está desenvolvendo algumas soluções, tanto com filmes e telas plásticas para proteger os pomares, e também tem as proteções individuais. Conta pra gente um pouquinho aí do projeto. Não, pois bem, a ideia do projeto, na verdade, ela nasceu antes do CEP, tá? Esse projeto a gente já estava desenvolvendo ele, a gente instalou um experimento em 2015, inclusive com financiamento da FAPESP também, era um temático da FAPESP, e a gente desenvolveu esse experimento, e a ideia desse experimento era realmente você ver a viabilidade de produzir frutos de citros nesse sistema protegido. Tá? A gente já tinha um sistema de produção de mudas de citros, que é dentro do sistema, para evitar a contaminação por uma bactéria que foi introduzida na época, a CVC, que era causadora da CVC, né? Ficou bastante famosa, a Xylella fastidiosa. E esse projeto, a ideia é proteger a planta inteira, não somente a fase da produção de mudas. Então, o colega Brisca, né, que é um dos coordenadores do CEP, ele, no início, em maio de 2021, ele procurou o colega Fernando, lá do Centro de Agricultura, e a gente conversando, e a gente mostrou esse projeto, ele convidou a gente para participar da proposta, né, que ia ser feita para a FAPESP, junto com a Braskem, e a gente, então, sugeriu que fosse dado continuidade a esse projeto que estava em andamento e estava precisando de aporte financeiro. Então, nós introduzimos esse projeto já instalado dentro do sistema. Posteriormente, a gente introduziu, agora em 2024, a gente, principalmente quando começou mesmo a vigência do CEP, nós introduzimos mais duas variáveis, né, com outros experimentos, que é a parte do mulch, né, que você contribuiu bastante com a gente, o mulch em plástico para proteger dentro da linha de plantio, isso vai favorecer o manejo de plantas invasoras, e também o uso de uma proteção individual, que é uma técnica mais nova, que em vez de você proteger o pomar inteiro, você protege a planta individualmente nas fases iniciais de formação do pomar. O grande foco desse trabalho, principalmente na parte de proteção, é evitar o contágio, que a planta seja contaminada com a bactéria do HLB, que é o Honglong. Então nós temos o psilídeo, que é o vetor, né? E essa proteção, né, da planta com a tela, né, ela permite que isso aí seja feito, que a planta consiga passar as várias fases sem ser contaminada. Entendi. Então, basicamente, o desafio da citricultura que moveu, né, para você continuar esse trabalho, né, deixar ele mais robusto junto ao CEP, porque entendi que você já tinha toda essa ideia antes, é justamente o controle de doenças que disseminam pomares de citricultura, né? Sim, o HLB é a principal doença da citricultura mundial. Uhum. Aqui em São Paulo, né, o prejuízo dela vai à casa de bilhões, né? Você tem prejuízo aí com queda de produção, você tem prejuízo com gasto com defensivos, né, com produtos para controlar o psilídeo, são gastos anuais.
a perda de produção, a queda de fruto. Então, isso causa realmente um problema muito grande. A qualidade do fruto também, o próprio fruto que vai para fazer suco, né? Isso acontece também nos Estados Unidos, a qualidade abaixa muito, então isso é um dos maiores problemas. Então, o foco realmente é a gente mitigar esse efeito drástico aí do HLB. E qualquer solução, né? A solução principal que você tem hoje é o uso de inseticidas para controlar o vetor. Mas que tem um impacto ambiental muito grande, tem um impacto, né, com o trabalhador, a própria saúde da qualidade do fruto, né? Você pode comprometer aí, dependendo do produto. Então, são vários tópicos. Produção de muda sadia, você erradicar a planta doente, não deixar ela no pomar para que não contamine outras. O cultivo protegido, ou essa alternativa, você proteger a planta parcialmente ou o pomar inteiro, é uma solução que seria uma alternativa. E ela deve ser testada e ver na sua viabilidade econômica, ver se isso se aplica. E uma vez aplicando, a gente vai ter realmente ganhos bastante interessantes. Sim. Até você comentou, né, que uma das partes do projeto é o uso do mulch. Então, é como se fosse, assim, o início do cuidado da planta, né? Porque a gente tá ali já reduzindo um pouco de uma fitotoxicidade causada por um herbicida. Então, o mulching é ali no plantio das mudas, tanto dentro da estufa quanto fora, né, que a gente testou. O cultivo protegido do pomar inteiro, que são as estufas, né, que a gente tem, e a proteção individual. Então, essas 3 técnicas, elas são complementares? Sim. Elas são... Como que você enxerga todas essas soluções da plasticultura para a citricultura? Aí nesse ponto aí, você falou, ainda vou incluir, nós temos ainda os fatores de porta-enxertos, que são a parte de baixo da planta, onde é enxertada, né, a copa, que nós trabalhamos com 2 na primeira parte, agora nós trabalhamos com mais 2, e também de variedades copas, né? O primeiro experimento a gente tinha 8 variedades copas de citros de mesa, que são variedades que têm um alto valor agregado que você consegue vender por um preço maior, tá? Não adianta a gente produzir dentro do sistema desse um fruto que a indústria produz em larga escala. Porque o grande produtor, uma empresa grande, ela pega uma área grande, ela perde nas bordas, onde contamina primeiro, mas ela produz muito bem, né, dentro do talhão. E ele tem poucos vizinhos, né? O pequeno produtor não, o pequeno produtor, a propriedade dele praticamente é uma borda. Então ele não tem como controlar muito. Então, se ele faz um pomar, a chance dele ser contaminado é muito grande. As grandes empresas hoje, inclusive, estão até migrando para outras regiões, até para outros estados. Nós estamos vendo aí uma tendência da citricultura indo para Minas Gerais, indo para Mato Grosso, Goiás e outros estados. O pequeno produtor não pode fazer isso. Ele tem que ficar na sua terra, onde ele mora. Então, o que acontece com ele normalmente? Ele muda de atividade. Ele vai para a cana, né? Ele arrenda a propriedade, ele sai da atividade. Então, a nossa proposta é realmente ver se é viável que ele continue na atividade, produzindo dentro da sua propriedade, com o conhecimento que ele já tem. Então, essas soluções da plasticultura que a gente está testando, elas são muito mais voltadas para pequenos e médios produtores do que indústria, do que larga escala? Bem, o cultivo em condições protegidas, ele é focado mais para pequeno e médio produtor, tá? Agora, as outras tecnologias que nós estamos testando, o mulching, né, e a proteção individual, não. Ela tem potencial para atingir toda a cadeia. Todo pequeno, médio, grande produtor, ele pode utilizar, porque se ela tem vantagens, né, para um, ela vai ter para o outro. E não depende muito aqui, por exemplo, no sistema de cultivo protegido, você tem que realmente produzir um fruto que tem um valor agregado muito alto. Porque você tem um investimento alto na construção da estufa. É verdade. Tá? Agora, nas outras não. Se você tem ganho econômico com o uso do mulching, se isso vai te economizar herbicida, se isso vai evitar que a planta queime, que você consiga, inclusive, talvez até aquecer o solo, ela crescer mais rápido, né? Você tem essas vantagens, qualquer produtor, né, vai fazer isso. Até quanto maior a propriedade, mais ele tem retorno. E a parte da proteção individual também. Se você consegue proteger um pomar durante a fase inicial de formação, para que você não invista em aplicações excessivas de inseticidas, que você consiga ficar 2 a 3 anos com essa planta sem esse investimento tão grande, sem você contaminar tanto o meio ambiente, isso também pode ser feito em escala, né? Se é econômico para uma planta, né, para um hectare, ele pode ser econômico para milhões de hectares. Então, serve para toda a citricultura. E outro ponto importante também da proteção individual, que ele pode ser utilizado para repor plantas. Você tem um sistema no pomar, você erradica a planta doente. Ou ela morre por qualquer motivo. Então, você vai ter que implantar uma nova planta. Você não vai reformar. Então, quando você coloca uma planta nova dentro de um pomar já adulto, essa planta ela vai ter muita brotação inicial, ela vai atrair muito psilídeo, o vetor. Então, essa planta tende a se contaminar, né, muito rápido. Então, quando você protege essa planta ali, você
inclusive, gasta um pouquinho mais, mas você vai garantir que essa muda vai chegar numa idade maior. Tá? Entendi. Não, então, só reforçando, essas são soluções complementares, elas não Sim. precisam ser usadas todas juntas de uma vez, elas podem ser, mas elas podem ter finalidades diferentes, então. O mulching, né? Aham. E a gaiola, por exemplo, elas podem ser usadas junto, a proteção total da planta com mulching, né? E Aham. outros Sim. usos que a gente conseguir também dentro do nosso projeto, né? Não, muito bacana, porque eu acho que isso mostra até a versatilidade das soluções da plasticultura, né? A gente fala muito no CEP, né? Acho que esse é um dos direcionamentos, o quanto a plasticultura ela reforça o papel de uma agricultura mais sustentável no sentido de otimização, né? De otimização de recursos naturais, de otimização de mão de obra, né? Então, o caso do mulching, né? Ele vem muito com esse papel, né, da gente não precisar fazer uma capina manual ou de uma aplicação de herbicida, e sendo complementares a outras técnicas de otimização de defensivos, por exemplo, né, que a gente sabe que é muito importante, mas que tem sido cada vez mais olhada de uma forma que seja feita de uma forma mais inteligente, né? Tanto é que a gente tem aí a parte de agricultura de precisão também para reforçar isso. Então, acho que essas soluções que a gente está falando, o mulching, o cultivo protegido, a proteção individual, ela mostra a versatilidade da plasticultura. Com certeza. E aqui a gente está vendo só uma cultura, né? Que é a citricultura. Então, isso até pode se desdobrar para outras culturas, mas muito legal. E ainda mais que você falou, né, que o HLB, o conhecido como greening, que é a principal doença da citricultura, ela tem um papel importante nessa pesquisa que você está sendo feita, né? Foi muito... É o motivo. É o motivo. É o motivo. Então, assim, juntando um problema... O maior problema da citricultura com um papel importante das soluções aí Certo. de plasticultura. Eu acho isso muito legal. E eu tô acompanhando, né, com você o projeto desde o início, principalmente ali na parte do mulching. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente, assim, até agora, quais foram os resultados mais legais, mais interessantes, assim, que você já observou dessas tecnologias de plasticultura? Bom, o experimento inicial, né, que a gente já fez agora em fevereiro, a gente fez 10 anos, né? Está com 10 anos e meio, um pouco mais. Ele foi muito importante, a gente conseguiu... nesse experimento, a gente comparava tipo de cobertura, plástico ou tela, né? Comparava 2 porta-enxertos, que é o Flying Dragon, que é um porta-enxerto que induz um porte muito baixo na planta, que é interessante para você fazer o quê? Adensar bastante, né, o cultivo, e também ter plantas menores para facilitar a colheita. É uma tendência da citricultura você, inclusive quando você vai pensar em colheita mecânica e tal, usar porta-enxertos, que você pode fazer isso daí. Você planta a planta mais perto, né, e praticamente faz um rake, né? Então, o nosso sistema é um sistema que tem até um diferencial também, que ele tem uma proposta inovadora de condução da planta, que um sistema normal de citros, a planta é conduzida em pernadas. Então você tem 3 pernadas, nessa pernada nasce mais 3, ela vai fazendo aquela planta nesse sentido. A nossa planta não, a nossa planta a gente conduz com uma haste só, é que a gente chama de líder central. Então nessa haste, a gente conduz essa haste, e dessa haste principal a gente tem os ramos que produzem os frutos. Então, quanto mais perto tiver dessa fonte, né, que é a haste central, o fruto tiver aqui, mais facilidade você vai ter que fazer uma produção de qualidade. Então, a gente tem esse sistema inovador que a gente está testando e funcionou bastante interessante. A gente conduziu as plantas no espaçamento super adensado, de 1 metro entre planta, 2,30 metros entre linhas, uma densidade de plantas, mais de 3, 4 mil plantas por hectare. Quer dizer, você tem no sistema convencional 600, 500 plantas por hectare. A gente praticamente colocou aí 5, 6 vezes mais do que isso. Então a gente consegue está conseguindo ter uma produtividade bastante interessante no sistema, tá? Comparado com o campo, e realmente tem que ser maior mesmo, porque a gente tem um investimento maior, a gente tem que ter uma produtividade maior, uma qualidade maior, mas está respondendo em relação a isso. A gente já observou que entre as coberturas, o plástico, ele que foi interessante no começo, que a planta crescia mais, produzia mais, dos 5 anos para cá, a coisa começou a mudar. O plástico parece que a temperatura está, principalmente as temperaturas extremas, né, que a gente tem observado em todas, né, nossas, né, hoje nós estamos aí na COP30, né? Sim. Então, assim, as temperaturas extremas, aquelas que fazem a planta parar de crescer, aquela que atrapalha, ela tem acontecido bastante. Então, no nosso sistema com proteção com plástico, nós estamos tendo, a planta está ficando estressada. E, por outro lado, a parte de tela começou a ficar melhor. Então, nós já temos uma resposta
bem clara que não dá para a gente, principalmente com a tendência que está de aquecimento, trabalhar com o sistema com cobertura de plástico. A menos que você tivesse um sistema de resfriamento, ficaria muito caro. Né? Então, a solução realmente é você trabalhar com tela. Esse, inclusive, é uma forma que o pessoal da Flórida também, que utiliza um sistema desse tipo, trabalha com tela, inclusive sem necessidade de você fazer arcos. Né? Você faz telas planas, fica muito mais barato o sistema de construção. E aí você vai para áreas extensas, porque você tem a ventilação, né? Então não há necessidade de você ter sistema. Então não tem limite. Então, assim, realmente a solução com a cobertura com tela é o ideal. Entre porta-enxertos, esse primeiro que a gente testou, o Trifolhata Limeira, que é um porta-enxerto mais tradicional, né? Ele tem um porte muito grande, ele não serve. Então, o ideal seria do tipo do Flying Dragon, que ele é nanicante, funciona muito bem. Entre as variedades copas que a gente trabalhou, a gente viu diferenças também. Tem umas que se adequam bastante ao sistema de condução, né? A qualidade de fruto, né? Por exemplo, o Tangor de Copom, que é uma variedade híbrida, que tem um valor agregado altíssimo no mercado, ele tem um potencial muito grande, ele se deu muito bem dentro do sistema. A própria Tangerina Poncan, né? Laranja baianinha, que é uma laranja de mesa, assim, que tem uma qualidade de boa. E a gente pode introduzir nesse sistema outras variedades que surgirem. Então, esses 3 pontos aí, né? O porta-enxerto, a cobertura. Outra coisa, agora, o principal fator que funcionou é que nós não tivemos psilídeo dentro do sistema e nem a bactéria. Então, esse, inclusive, era a premissa se não funcionar isso aí, não adianta. Então, nós não temos a bactéria, nós sabemos que é melhor cobrir com tela do que plástico, o plástico é realmente complicado. Temos variedades que são bastante produtores e o Flying Dragon é o porta-enxerto que adequou. Se tiver que substituir, tem que ser por um melhor. Então, no sistema protegido, totalmente, essa foi a resposta. Que legal. Nos outros 2 experimentos, eles são recentes, ele foi instalado agora em abril de 2024, né? Está com 1 ano e meio, pouco. Nós já temos alguns resultados. Né? Por exemplo, o que você falou, o manejo do mato com mulch é muito mais tranquilo. Né? Você não precisa ficar capinando, você não precisa ficar jogando herbicida. Então, isso aí vai ter que fazer as contas para ver realmente o quanto se economiza e o quanto que vale a pena. A gente tem observado também diferença de temperatura no solo. Então, isso a gente está na segunda avaliação de crescimento, tende a favorecer o crescimento de plantas no sistema desse. Então, são 2 fatores importantes. Em relação à proteção individual, também a gente não teve nenhum psilídeo dentro das gaiolas e nenhuma planta contaminada. Enquanto no experimento sem proteção, nós já estamos com mais de 30%. Então, você imagina, estão com 18 meses, praticamente todas aquelas plantas que estão contaminadas, elas vão ter que ser arrancadas. Eles não vão produzir. Então, a gente está no lado que está protegido, a gente está com pomar integral. 0%. Então, se a gente conseguir contabilizar o custo disso e ver que realmente tem resposta, e deve ter, porque nós já temos, além de ser usado isso já comercialmente nos Estados Unidos, na Flórida também estão trabalhando com isso. Inclusive, essa ideia é deles, né? A gente trouxe para cá. A do cultivo totalmente protegido, a gente teve a mesma ideia também, mas mais ou menos na mesma época, vocês sabiam um do outro. Agora não. E lá também desenvolveu bastante o sistema cultivo protegido, porque eles têm uma realidade diferente. Eles perderam um pouco a guerra pro HLB, porque eles não conseguiram erradicar, como a gente fez aqui. Eles já tinham já tiveram uma experiência muito ruim lá com o cancro cítrico, que é uma outra doença, e a solução para o cancro realmente é a erradicação, e os produtores lá não podiam mais falar de erradicação. Então, eles tentaram tratamentos alternativos, com manejo nutricional, e não conseguiram. Então, eles acabaram perdendo. A agricultura da Flórida decresceu bastante. E essa cooperativa, essa parte central da Flórida, é uma cooperativa. E uma cooperativa já tem ali todo o seu sistema de produção. Então, eles conseguiram investir, eles estão tendo lucro com um resultado bastante grande aí em produtividade e qualidade de fruto nesse sistema. Com a proteção individual. Com a proteção, não, com a proteção total. Com a proteção com a proteção total. E agora com a proteção individual também. Já é outro grupo, mas aí já tem, como eu falei, já não fica restrito à produção de siso de mesa. Ele está aberto para todos. E aqui no Brasil também nós já estamos tendo iniciativas para isso, tá? Nós já temos aí, se você já procurar, você vai ver pomares já testando essas que se chamam de fantasminhas, essas gaiolas. Sim, eu vi lá no campo, parece mesmo um fantasminha. Então, assim, a parte de resultados mais avançadas que a gente tem é a parte mesmo de cobertura total, né? Que é a tela versus o filme inteiro, que a gente já tem grandes indícios que a tela é melhor por questões de temperatura. Do mulching, a gente conhece um pouco mais e sabe, né, que o mulching, além
da redução, né, das plantas daninhas sem necessidade de aplicação de herbicida, o que você comentou é que retém a umidade, né? Também. E aí ele ajuda a planta a absorver mais água e, consequentemente, nutrientes, né? Eu acho que isso pode ser o motivador dela estar crescendo mais rápido. E eu acho que agora os próximos passos devem ser colocar na ponta do lápis aí Sim. para ver a questão econômica. E as proteções individuais, que achei muito interessante, né, esse número de 0% de ataque do Com psilídeo certeza. para 30%, É. é bastante em 18 meses, Não é né? nem do ataque, é da Da contaminação mesmo. Já são plantas contaminação. doentes. A gente fez testes, amostragem, Caramba. né? Aham. A gente constatou que elas já estão contaminadas. E contaminadas 30%. numa fase muito jovem, Inicial né? ainda. Aham. Que para ela conseguir ganhar da doença, né, é muito difícil, né? Ela praticamente tem que ser erradicada. Quanto tempo a gente avalia a proteção individual para ter resultados mais concretos, A assim? proteção individual, ela é uma técnica, ela não é definitiva. Ao Uhum. contrário do proteção total, que teoricamente você poderia ficar a vida toda, né, anos e anos cultivando a planta, a proteção individual, ela é temporária. É até a planta atingir o volume da gaiola, tá? Isso daí depende do porte e cheiro, depende da região que você está, né? Depende da variedade. Ela vai chegar a 2 anos e meio, no máximo 3 anos, tá? A menos que você pegue, substitua por uma gaiola maior ainda. É possível? É, porque você pode pegar aquela gaiola que verdade, você né? usou e colocar. Se ela tiver um material bom, ela não vai estragar. Você coloque um pomar novo. Então dá para você reutilizando algumas vezes aí sem problema. Ela não se rasga fácil, né? Uhum. É um material bastante resistente. Mas ela tem um limite. A partir desse ponto que você A gente não sabe. tira a gaiola, aí você tem que entrar com manejo convencional. Tá? Tá. Mas a planta, teoricamente, já está mais desenvolvida, ela Mais já tem mais condições desenvolvida. de ganhar mais da doença. Uhum. Tá? Então, essa pesquisa da proteção individual, ela de certa forma é pioneira, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois muito, ou já tem outros lugares que fizeram essa pesquisa? Então, lá na Flora, eles têm Uhum. trabalhado com isso há algum Já há tempo. mais tempo que a Eles têm um gente. pouquinho, já tem pomares lá que, inclusive, sim, já começam até a produzir dentro da gaiola, Ah, tá? Já tem até caramba, produção. tá. Mas o grande ponto é esse: você trabalhar com porta-enxerto que não faça a planta crescer muito, senão ela, né, Não vai não vai caber, gaiola. né? E realmente, depois que você tira a gaiola, você realmente entrar com o manejo normal Inseticida. de inseticida, Uhum. tá? Mas é isso que você falou, a planta também já vai estar mais resistente. E uma coisa que pode acontecer também com a adoção maior é você começar a diminuir o inóculo perto, né? Ah, Se sim. todos os vizinhos começam a usar, você acaba não tendo onde A o disseminação, inseto né? se contaminar, né? Sim. Assim, é difícil, mas é também uma ideia, né? De você diminuir a pressão do inóculo. Nossa, muito legal. Agora, conversando mais amplamente, né, sobre todos os aspectos desse projeto, né, técnico, econômico, parte do produtor, consigo enxergar o quanto ele está direcionado para que a gente tenha uma citricultura com mais qualidade, né, aumento de produtividade e tudo mais, mas com mais qualidade. Isso ajuda muito o Brasil a se manter na liderança, né, mundial de produção de citricultura. Então, acho que é muito bacana ver um projeto desse sendo conduzido de forma tão comprometida. Sérgio, o que você enxerga aí dos próximos passos, então, do projeto? Quais que são as nossas próximas etapas? Bom, essa tecnologia realmente ela tem um potencial bastante grande, Uhum. tá? A gente tem que realmente comprovar a viabilidade econômica, né? Se é viável produzir ou não. Isso daí pode ser provavelmente expandido. Nessa fase desse projeto inicial, que é de cultivo protegido, nós estamos na parte realmente de fechar, de ver a viabilidade e já planejando fazer alguma coisa além. Ou seja, o que seria? A gente arrumar parcerias que a gente consiga ampliar esses testes para uma escala comercial, semi-comercial, daquela maneira que eu te falei, com estruturas que não precisam ter arco, que só tenha tela. Então, a gente tendo parceiros, né, eu acho que é importante. E essa técnica, na verdade, em relação a isso que você falou, da ser uma solução para a citricultura, mantendo, né, ela é importantíssima para a citricultura de mesa. Que diferente da citricultura para a indústria, né, que a gente está vendo, ela não pode ficar mudando para regiões longas, onde você tem problema de mão de obra. Imagina, você levar um sistema de produção de fruto para transportar esse fruto depois de mesa, é diferente do fruto para a indústria. A indústria pode, inclusive, correr atrás do pomar, né? Tem pomares aqui, né? Daqui a pouco tem indústria se instalando, né? Nos locais onde os pomares estão indo, que a indústria faz. A citricultura de mesa, não. Ela baseia-se muito na mão de obra familiar, né? Variedades que têm um valor agregado alto, que precisa ter mais cultivo,
desbaste de frutos, que precisa de mão de obra, entendeu? Assim, que é diferente de uma indústria. Então, esse foco para cultivo protegido total é muito para o pequeno e médio produtor. A outra não, a outra parte a gente, né, a parte das gaiolas e a parte de morte, a gente pode incorporar, por exemplo, as gaiolas são feitas com material, e se tiver um material melhor, né? Se a gente desenvolver uma tela que pode até melhorar o crescimento da planta ou inibir a chegada do inseto, né? Quer dizer, a gente tem muito como avançar, então acho que nessas duas outras partes, e outras também, porque a gente pode ter uma técnica que a gente não pensou ainda, A gente ainda né? não O viu. sistema de produção de mudas de citro, por exemplo, ele é feito todo sob tela, sob plástico. Então tem muito como a gente melhorar isso daí, se a gente tiver soluções plásticas, né? Nós temos dentro do nosso projeto do CEP a parte disruptivo, que busca novas ideias, Sim. e é super interessante, e vão surgir, e a gente tem aí como se fosse um laboratório para a gente trabalhar, para a gente aplicar, né? Exato. Boas ideias, a gente vai testando e vai conseguir desenvolver outras soluções, né? Sim. Então o projeto, ele ainda pode receber bastante, né, ideias e desenvolver. Então nessa parte de mulching. E mulching, por exemplo, mulching também a gente está testando um mulching plástico que é impermeável, mas a gente poderia testar um mulching permeável, né? Que possa passar passar água, né, deixar passar fertilizante em cima, sem necessidade de você ter a irrigação, talvez, porque nesse sistema com plástico mulch, você praticamente não tem a entrada de água de chuva, né? Ele acaba protegendo toda. Então, assim, tem bastante substrato aí para a gente trabalhar com novos materiais, sim. Tem bastante trabalho para a gente continuar, né, Sérgio? Tem, muito legal. Nossa, é muito bacana ver que a gente começou faz 2 anos o projeto, né? Foi em 2023. E já temos bastante conteúdo, né? Resultados dessas aplicações. E é muito legal ver o seu brilho falando do projeto, assim, é muito legal ter pesquisadores entusiasmados com o tema. Muito obrigada, Sérgio. Agradeço a sua participação, sua contribuição. Da próxima vez que você estiver aqui, vamos ter mais resultados ainda. Com certeza. Muito obrigado. Ótimos resultados. Também. Obrigada, viu? Obrigado, parabéns aí. Obrigada. Bom, pessoal, a gente encerra então mais um episódio aqui do nosso podcast do Centro de Engenharia de Plasticultura. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição abaixo do vídeo e até a próxima. Tchau! Você ouviu o AgroPlast Talk, uma produção do Centro de Engenharia da Plasticultura, com apoio da FAPESP, Braskem e Unicamp.